Convido a todos para que abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1, leremos até o versículo 10. Ouçamos com fé o que a palavra de Deus tem a falar aos nossos corações. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar a seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faça isso, porque é amigo de nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti, ó Deus. Somos gratos a Ti pela Sua bondade. Somos gratos, ó Deus, por como o Senhor age em nossos corações. Somos gratos a Ti, ó Deus, pois em Seu culto podemos nos aproximar de Ti como Seu povo, reconhecermos a Sua grandeza e majestade, clamarmos pelo perdão dos nossos pecados, na certeza de que o Senhor é gracioso e nos ouve, e convictos, ó Pai, de que o Senhor falará aos nossos corações, apesar de mim, mas o Senhor falará ao coração do Seu povo pelo poder da Sua palavra e pela obra do Seu Espírito. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu particularmente gosto muito dessa passagem, porque ela é construída em cima de um evento profundamente não ordinário. O que acontece é que simplesmente Jesus, logo após ter terminado um dos seus sermões, ele está próximo a entrar numa cidade e um centurião, que por aqueles judeus daquela época seria um grande problema, mas um centurião, ele se aproxima daqueles judeus, se aproxima deles, e enquanto ele está se aproximando, provavelmente o clamor entre os seus servos, o clamor entre os próprios apóstolos, o clamor entre todos aqueles que caminhavam junto com Cristo, deve ter tomado posse de seus corações. Pois o Império Romano não era um império agradável, não era um império famoso por ser gentil, não era um império famoso por tratar com graça e benevolência a todos aqueles que eram dominados por eles. E quando um centurião se aproximava, provavelmente era uma sensação de pavor e de pânico. Mais ou menos como você está dirigindo na cidade de São Paulo e você vê dois motoqueiros, duas pessoas em cima de uma moto se aproximando de você. Provavelmente quem está andando em São Paulo e vê dois motoqueiros se aproximando de você, duas pessoas numa moto se aproximando de você, a primeira sensação que vem é: provavelmente serei roubado. E quando não acontece, muitas vezes é uma surpresa, é um susto, é uma sensação de que gera um certo desconforto, por causa de um certo constrangimento, por termos julgado de forma precoce esses eventos. E é exatamente sobre isso que nós vamos ver nessa manhã. Como nós devemos entender que Deus tem o poder para atravessar qualquer barreira. Como, pela fé, nós podemos vencer qualquer barreira que muitas vezes nos separa. Às vezes uma barreira de preconceito, às vezes uma barreira de relacionamento, às vezes uma barreira que nos afasta de interagirmos com outras pessoas. O que nós veremos nessa manhã por meio desses 10 versículos é como Deus age
por meio da fé do seu povo. E ele faz que vençamos qualquer grande barreira. Para que isso fique claro, eu convido para que a gente volte para o texto, mas precisamos olhar para alguns versículos antes. No capítulo 6, a gente tem famosos discursos, grandes pregações que Cristo Jesus vinha fazer com seu povo. Grandes pregações, ele vinha fazendo uma sequência de pregações, muitas dessas pregações ele trazia ensinamentos comportamentais, ensinamentos éticos, que orientariam de como aquele povo deveria viver, de como que aquele povo deveria agir, de como que todos aqueles que ouviam a pregação de Jesus deveriam responder. A grosso modo, para que fique claro para a gente, eu convido para que a gente olhe para o versículo 49 do capítulo 6, que diz: Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra sem alicerce. Arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. O que ele está querendo dizer? Ele conclui no final do capítulo 6 com uma partícula muito importante que é: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem imprudente. Se fôssemos trocar de forma simples, aquele que ouve e não pratica assemelha-se a um homem imprudente. Aquele que ouve e não pratica exatamente o quê? Tudo aquilo que foi exposto, tudo aquilo que foi exposto em todas as pregações de Cristo até o momento do final do capítulo 6. Cristo fala sobre o perdão, Cristo fala sobre o relacionamento, Cristo fala sobre o amor ao próximo, Cristo fala sobre perdoar os seus inimigos, Cristo fala sobre como nós devemos manifestar o amor de Deus junto a todas as pessoas que estão ao nosso redor. E o interessante é que muitas vezes nós gostamos de acreditar que somos como aquele que constrói a sua casa em cima das pedras. Nós gostamos de acreditar que construímos as nossas casas em cima da pedra. Mas o que a gente, quando olha para o versículo 49, o que Jesus está dizendo é: mas aquele que não ouve e não pratica é semelhante àquele que construiu a sua casa na areia, é semelhante a um homem imprudente. E o que eu gosto, e eu fico maravilhado cada vez mais e mais que eu olho para o texto bíblico, que eu estudo o texto bíblico, que eu tenho o privilégio de me aproximar de maneira mais detida ao texto bíblico, e que infelizmente passa muito despercebido aos nossos olhos. Passa muito despercebido aos nossos olhos, e muitas vezes é por causa das nossas formações. A gente bem ensinado, a gente é instigado, e particularmente agora aos meus colegas, nós somos instruídos a olhar para o texto nas suas formas, nas suas estruturas, nas suas maneiras tradicionais, mas o que acontece é que a gente desaprendeu a ler o texto como o texto é construído. Nós desaprendemos a ler os livros como os livros são construídos. Eu me lembro, na minha juventude, minha esposa vem me lembrando que eu estou próximo de comemorar os meus 40 anos. E ela roga, não sei de onde ela tirou essa informação, que quando eu fizer 42 anos eu amadurecerei. Eu particularmente estou curioso, ainda não tive a oportunidade de descobrir por o que fundamenta essa hipótese. Mas ainda, então eu próximo da minha maturidade, próximo dos meus 42 anos, eu me lembro de quando há muito tempo, algumas décadas até, por incrível que pareça, eu fui prestar FUVEST e na época, eu não sei como é hoje, mas na época nós tínhamos que ler os 10 livros para a FUVEST, muitos de Machado de Assis, alguns de Eça de Queiroz, outros eu não lembro mais de quem. Mas uns livros difíceis, e a gente era fomentado e instruído para que aprendêssemos a ler os livros dentro de toda uma grande história. Nós conseguimos resumir os livros em grandes histórias, grandes mensagens, porque era assim que fomos instruídos por nossos professores a aprendermos a ler. Mas, infelizmente, a gente acaba sendo forçado, principalmente por causa desses capítulos que dividem, esses títulos que a casa editora, a Sociedade Bíblica Brasileira acaba colocando. Na minha Bíblia está a cura do servo do centurião, no capítulo 6, no versículo 46, está os dois fundamentos, e muitas vezes esses títulos acabam prejudicando a fluidez do texto, a maneira como o texto foi construído, e a maneira como o texto propriamente é proposto. Se nós apagássemos isso, porque isso não é inspirado, nós o que teríamos é aquele que não ouve e não pratica essas palavras. Quais palavras? As palavras que foram ditas até o final do capítulo 6. As palavras que falam sobre perdoar as pessoas, as palavras que falam sobre amor aos inimigos, as palavras que falam sobre generosidade, sobre como viver verdadeiramente o cristianismo, sobre como responder ao chamado de Cristo às nossas vidas. Então, como nós devemos viver? E o interessante é que no capítulo 7... o que nós temos é um exemplo prático de como que se vive isso.
Nós temos no capítulo 7 um exemplo prático de uma pessoa não esperada, que conseguiu viver perfeitamente tudo isso que Jesus vinha pregando e ensinando até o capítulo 6. Que ele começa no versículo 1 dizendo: tendo Jesus concluído todas essas palavras dirigidas ao povo. Essa parte, esta oração, essas palavras organizadas por Lucas são profundamente importantes e elas muitas vezes passam despercebidas aos nossos olhos. Porque se Lucas não quisesse conectar o que ele está dizendo aqui no versículo 1 com tudo que foi dito anteriormente, ele não começaria essa história dizendo: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Ele já começaria dizendo, entrando em Cafarnaum. Ele já começaria contando toda a história sobre o centurião romano. Mas quando ele começa o versículo 1 dizendo: tendo Jesus concluído todas essas palavras dirigidas ao povo, isso é uma coisa que a gente vê constantemente no livro de Lucas. O livro de Lucas, ele é construído e ele foi organizado como se fôssemos para contar e defender grandes ideias. A proposta de Lucas, e aqui os meus alunos da sala que a gente vem percorrendo todo o estudo do Novo Testamento, eles já me viram falando sobre isso. Existem grandes interpretações sobre quem era Teófilo. No livro de Lucas, a gente vê que ele foi escrito, tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos, ele é escrito a Teófilo. E existem grandes hipóteses e grandes estudiosos que pensam e gastam energia pensando quem seja Teófilo. E uma das interpretações que eu gosto foi proposta até por Erasmo de Roterdão, um contemporâneo de Calvino da Reforma Protestante, mas também reproduzida e reverberada por grandes estudiosos reformados, grandes homens e acadêmicos do Senhor, que eles defendem que Teófilo não é apenas uma pessoa, mas ele é um cargo político. Primeiro, para que a gente entenda a ideia de Teófilo, se a gente fosse fazer uma tradução mais literal, é a mesma coisa, seria como o amigo de Deus, semelhante a filósofo, que é amigo do conhecimento. E dificilmente alguém receberia o nome de filósofo. Tudo bem, no Brasil a gente tem pessoas que são chamadas de xerox, mas dificilmente nós encontramos alguém que colocaria o nome de filósofo numa pessoa. Dificilmente, mas a gente nunca deve surpreender o povo brasileiro. Mas acho muito difícil que nós encontremos uma pessoa chamada de filósofo. E da mesma maneira, dificilmente encontraríamos alguém chamado Teófilo, que seria o amigo do Senhor, o amigo de Deus. Ainda mais relevante do que isso, seria um nome grego. E um nome grego, na época em que Lucas escreveu, essa pessoa provavelmente já seria adulta. Sendo ela adulta, dificilmente ela receberia o nome de sou amigo do Senhor, o Senhor de Israel, porque o cristianismo ainda não teria chegado entre aqueles de língua grega. Percebe-se a complexidade? E mais do que isso, a gente precisa entender de que a maneira como Lucas organiza e ele vem construindo tudo isso, ele começa chamando Teófilo de excelentíssimo Teófilo. Gostaria de ser tratado como excelentíssimo, mas eu não tenho o cargo para ser chamado de excelentíssimo. E provavelmente nunca terei o cargo para ser chamado de excelentíssimo. E a gente vê Lucas fazendo isso, tanto em Lucas, no capítulo 1, versículo 3, mas Lucas também, que é o autor do livro de Atos, no capítulo 23, versículo 26, e no capítulo 24, versículo 2, quando ele fala sobre o excelentíssimo Teófilo. Em Atos, ele fala sobre o excelentíssimo Félix. No capítulo 24, ele também volta, ele chama do excelentíssimo Félix. Por quê? É a ideia de que a gente precisa entender que Lucas está falando com autoridades romanas. Sempre quando Lucas se refere a autoridades romanas, ele as chama de excelentíssimo. Excelentíssima autoridade romana. É a semelhança de como nossos advogados falam com seus juízes. Meritíssimo. É um pronome de tratamento específico para uma pessoa que está em um cargo específico. E se a gente olha e para e pensa, o que Lucas está fazendo então é escrevendo ao excelentíssimo, logo, alguém com cargo de autoridade, um cargo político, que tem apreço pelo cristianismo.
Quem é essa pessoa? Quando a gente entende que Lucas é o autor tanto do Evangelho de Lucas quanto do Evangelho de Atos, e o Evangelho de Atos ele termina de uma forma muito peculiar. Porque o Evangelho de Atos ele vem contando, construindo, contando a história, até que chega um momento em que Paulo, o apóstolo Paulo, chega na cidade de Roma e a história é interrompida abruptamente. Por quê? Porque Lucas está preparando um documento, Lucas está preparando uma carta de defesa para poder defender o apóstolo Paulo, quando esse chegasse diante do excelentíssimo procurador, que julgaria a causa de Paulo. A gente olha no livro de Atos, que o livro de Atos ele vem sendo construído para falar de que o apóstolo Paulo seria julgado e condenado em Roma, mas que essa morte, esse processo serviria para alimentar toda a igreja que estava no seu nascimento. E quando a gente olha tanto para o livro de Lucas quanto para o livro de Atos, os dois livros são construídos em cima de grandes pronunciamentos. A gente tem no livro de Atos o discurso completo de Pedro, quando este é questionado. A gente tem um discurso completo de Estevão, quando este é questionado. A gente tem os discursos completos de Paulo, quando este é questionado. Por que eu estou construindo todo este pensamento? É para dizer que a proposta de Lucas, na maneira como o livro foi construído e o livro foi organizado, o que Lucas intenciona é produzir um documento jurídico que serviria de defesa para Paulo quando este fosse julgado no Império Romano. Um documento jurídico para que este servisse de defesa para Paulo quando esse estivesse diante do procurador que o julgaria. E a gente vai perceber que a maneira como tanto o livro de Lucas é construído é uma maneira muito peculiar, porque diferente dos outros evangelhos, no livro de Lucas a gente tem um grande grupo de pessoas que polariza com Cristo. Tanto em Marcos quanto em Mateus a gente vê os escribas, os saduceus e os fariseus. Escribas, saduceus e fariseus, em Mateus e Marcos. Mas em Lucas a gente só vê os fariseus e Cristo, os fariseus e Cristo. É como se Lucas quisesse dizer, olha, os fariseus, aqueles que enviaram Paulo para ser condenado, para enfrentar o império, para enfrentar o procurador romano, esses estão problematizando, esses estão produzindo problemas, são eles os culpados por toda a confusão, são eles que atacaram em diversos momentos o próprio Cristo, no qual eu, Paulo, sou o pregador. Percebe como Lucas vem construindo uma história? O Lucas vem construindo uma história muito interessante, vem construindo um texto muito para poder permitir que Teófilo, o procurador, quando lesse tanto o livro de Lucas quanto o livro de Paulo, soubessem exatamente quem são os fariseus que acusam Paulo. Quem é Cristo Jesus, no qual Paulo é servo? Quem são todas as pessoas que interagiram com Cristo Jesus, com os apóstolos e que hoje fomentam o cristianismo? O procurador teria condições de fazer um julgamento justo e um julgamento substancial com todo o material que eles tinham em suas mãos. E quando a gente tem posse de tudo isso, quando a gente olha para a forma como o livro vem organizado, começa a fazer sentido algumas construções. Algumas marcações de texto começam a fazer sentido, igual esta que a gente tem no versículo 1. Tendo Jesus concluído as suas palavras dirigidas ao povo. Por que eu falo que essa frase que muitas vezes passa despercebida, ela é profundamente importante? Porque a gente precisa se perguntar, a gente precisa fazer uma pergunta para nós mesmos sobre quais palavras? Do que exatamente ele está falando? Ele vem falando exatamente de tudo aquilo que começou no capítulo 1 até o final do capítulo 6. Palavras essas que, versículo 49, aquele que não ouve e não as pratica, age como um homem imprudente. E é interessante que nesta manhã a gente vai ver exatamente esse homem prudente, que é o centurião. A gente vai ver o homem prudente, que é o centurião, que demonstra, no que a gente verá no versículo do versículo 1 até o versículo 5, que ele tem uma fé humilde. É um homem que tem uma fé humilde, que demonstra o seu amor para com o seu próximo. É aquele que era o inesperado. É aquele que nenhum entre Israel conseguiu demonstrar o amor genuíno ao seu próximo, como o próprio Cristo Jesus já havia falado versículos anteriores.
É aquele que vem e demonstra o seu amor, se aproximando, pedindo para que os seus amigos vão até ele, vão diante dele e conversem com Cristo Jesus, para que Cristo Jesus possa interceder por eles. A gente vê no versículo 2: E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar de respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo que viesse a curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo edificou a sinagoga. O interessante, meus irmãos, é que nós até vimos o reverendo Wagner pregando. Versículos anteriores, no capítulo 5 e no capítulo 6, o que nós fomos, aonde nós fomos confrontados, aonde nós fomos contrastados e provocados pela palavra de Deus, para que nós manifestássemos o nosso amor para aquele que nos persegue. Existe maior demonstração de amor do que um centurião romano. E para que a gente entenda o que exatamente é um centurião romano, quando Roma pisa em Israel, domina Israel, oprime Israel, sacrifica inúmeros porcos diante do principal altar de Israel no templo do Senhor. Por isso que no tempo de Cristo a gente quase não vê mais o principal altar ser utilizado, porque eles entendiam que aquele altar havia sido profundamente, quase que irreversivelmente profanado. Por quem? Pelo Império Romano. Por quem? Por centuriões romanos. Por quem? Por soldados romanos. E este homem demonstra o seu amor para aqueles que poderiam considerá-los seus inimigos. Demonstra o seu amor, demonstra o seu respeito para aqueles que poderiam olhar para ele, apontar o dedo para ele e dizer: você não é nosso amigo, você é nosso inimigo. Mas ele demonstra o seu amor, permitindo até que eles reconstruam sinagogas na cidade de Cafarnaum. E o interessante é que o testemunho desse centurião é suficiente para que os judeus possam chegar e olhar para ele, para que os judeus possam dar testemunho e dizer: faça isso, pois ele é digno. Faça isso, pois mesmo ele sendo um centurião, ele é digno de receber benevolência de ti, Cristo Jesus. A gente percebe que este homem, esse centurião, construiu a sua casa. Aonde? Na rocha. E o interessante é que os líderes testemunhavam, os líderes manifestavam, os líderes davam testemunho da bondade, testemunho da fidelidade, testemunho de uma vida firme, de uma vida devota desse centurião diante do próprio Cristo Jesus. E quando eu olho para esse texto, eu me pergunto: será que eu me aproximo mais dos líderes judeus ou do centurião romano? Se meus amigos no trabalho chegassem para mim e diante de Cristo, perante as minhas necessidades, eles testemunhariam sobre mim dizendo: não, o Lucas é uma boa pessoa. O Lucas é uma pessoa que demonstra generosidade, que demonstra amor perante aqueles que podem ser considerados os seus inimigos. Qual é o testemunho que hoje eu venho dando em minha vida? Qual é o testemunho que hoje eu venho dando diante da sociedade, diante daquelas pessoas que convivem comigo? Infelizmente, a gente tem cada vez mais e mais vivido numa sociedade profundamente polarizada. Polarizada na política, polarizada no esporte, polarizada na economia, polarizada no entretenimento, polarizada é a nossa sociedade hoje em dia. Por questões óbvias, por questões banais, por questões irrelevantes, nós muitas vezes cortamos relacionamentos. Nós muitas vezes nos afastamos das nossas pessoas, de pessoas com as quais a gente convive. E o interessante é que conversava eu essa semana com uma pessoa dizendo: o Natal já está chegando. A gente já consegue comprar panetone nos supermercados. E para mim, quando o panetone chega no supermercado, significa que o ano já acabou. Porque não nos resta mais muito tempo para muitas coisas. As uvas passas logo tomarão posse de nossas refeições. E a questão é: quantos fogem de um Natal em família? Quantos têm crise de ansiedade quando se aproximam as festas de final de ano, as confraternizações da empresa, as confraternizações com a família? Quantos têm dificuldade para lidar com essas questões? Simplesmente porque nós não damos bom testemunho. Simplesmente porque nós não vivemos como aquele que construiu a sua casa na rocha e manifesta um coração prudente porque ouviu e praticou
as palavras de Cristo Jesus. E o interessante é que a gente precisa aprender com esse centurião a maneira como ele demonstra a sua humildade. Meus irmãos, quando você entende a relevância, a importância, quando você entende o prestígio social de um centurião romano, ele não se sentir digno de se aproximar de Cristo Jesus é uma demonstração profunda de humildade daquele homem. É uma demonstração não apenas profunda de humildade, mas é uma demonstração profunda de consciência de estado e de quem sou eu. Quantas vezes a gente se aproxima das pessoas na expectativa de que sejamos reconhecidos e valorizados? Quantas vezes a gente se aproxima dos nossos pares na igreja, das pessoas, na expectativa de que nós sejamos reconhecidos? Eu tenho um colega, e conversando com alguns outros colegas, eles sempre falam sobre como eles entendem como é a importância de ser titulado e ser reconhecido pela igreja pelos títulos que eles possuem. E aí eu conversando com um que tinha, ele na assinatura de e-mail dele vinha reverendo, doutor, PhD, o nome. Aí eu perguntando para ele, gente, mas não é muita coisa antes do seu nome? Não, Lucas, mas eu estudei muito e deu muito trabalho poder chegar a toda essa titulação. Eu falei, é verdade. Mas o quanto muda? Ou o quanto essas titulações que muitas vezes a gente gosta de trazer a nós, de se aproximar sobre nosso próprio prestígio, sobre nosso próprio reconhecimento, o quanto essas coisas nos afastam do que realmente é importante. Este homem que tinha autoridade sobre mais de 100 pessoas, este homem que tinha autoridade sobre a vida daquele povo, sobre a vida daqueles judeus, este homem que tinha autoridade sobre todas aquelas pessoas da cidade de Cafarnaum, este homem abre mão de todas as coisas para pedir auxílio a Cristo Jesus. Por quê? Porque ele amava o seu servo. E a gente precisa entender que servo aqui não é simplesmente um empregado, uma doméstica, uma pessoa que auxilia ele na casa dele, mas sim era um escravo. Era um escravo, uma pessoa desprovida de relevância social. Uma pessoa que não tinha nenhum prestígio, que não tinha nenhuma importância, que não tinha a sua identidade levada a sério. Era uma pessoa que era negociada por moedas. Era uma pessoa que era valorizada, às vezes, pela sua capacidade de leitura, em outros momentos, pela sua capacidade, pelo seu porte físico, pelos seus dentes serem alinhados. Era uma pessoa que não tinha relevância social nenhuma. Mas esse soldado, esse centurião, homem que tinha autoridade sobre 100 pessoas, como nos instruiu Josh. Esse homem que tinha autoridade sobre 100 pessoas, não se sente digno de se apresentar diante de Cristo Jesus, pois ele amava o seu escravo. Ele amava o seu escravo. Isso deve fazer com que nossos corações entendam de que a fé que vence e atravessa barreiras, ela primeiramente se manifesta em humildade. Ela primeiramente se manifesta num coração que reconhece o seu lugar diante de Deus e diante da sociedade e diante das outras pessoas. É uma pessoa que reconhece que ela não possui prestígio ou valor algum, mas quem merece esse prestígio é o próprio Cristo Jesus. Por quê? Porque uma fé que atravessa barreiras é uma fé que reconhece autoridades. Versículo 6 diz o seguinte: então Jesus foi com eles, e já perto de casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra e o rapaz será curado. Porque também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob as minhas ordens. E digo a estes: vai, e ele vai. E a outros: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze, e ele o faz. Uma fé que reconhece a autoridade, ela sabe da sua indignidade, ela sabe entender de que eu não sou digno de que entres em minha casa. Ela sabe conseguir perceber quem é você diante daquele que é o autor de todas as coisas. Diante daquele que é o autor de toda a criação, diante daquele que é o autor do universo, diante daquele que é o Todo-Poderoso, capaz de controlar a vida e a morte pelo poder da sua palavra. Uma fé que reconhece a autoridade, ela reconhece a sua indignidade. Ela reconhece a sua pequenez e o seu tamanho. E o interessante
é que a gente percebe Lucas fazendo um contraste textual que possivelmente passa despercebido. Mas eu quero insistir muito com os irmãos. Enquanto eu estiver aqui, sempre insistirei muito para que a gente preste atenção nas belezas que passam pelo texto. Por quê? Porque no versículo 49 do capítulo 6, o que está dizendo? Mas o que ouve e não pratica. Quantas vezes a gente pede para que os nossos filhos façam coisa e eles não fazem? Quantas vezes a gente passa um nervoso porque a gente pediu para alguém, para algum funcionário, para algum colega, para um filho, para o marido, para a esposa fazer alguma coisa e ele não fez? Quantas vezes a gente passa um nervoso? Bem, eu conversando sempre com a minha esposa, e eu ouvi um Reels, e eu mandei para ela essa semana, e eu falei, tem muita sabedoria. Era um Reels de uma brincadeira de um casal que simula o dia a dia, o cotidiano trivial de maridos e mulheres, de um marido e sua esposa, aonde a esposa pede para o marido, você pode lavar a louça? Enquanto o marido está se preparando para poder ir lavar a louça, a mulher já terminou de lavar a louça. Ele fala, mas você demorou demais. E eu explicava para minha esposa que muitas vezes as mulheres não entendem, as esposas não entendem, que o marido sim lavará a louça, mas até que ele chegue na pia, muitas vezes isso pode levar algumas semanas. Mas ele sim lavará a louça, atenderá ao pedido. Eu me orgulho de ter conseguido pendurar um quadro para minha esposa, que ela havia pedido para mim. Levaram 9 meses, mas eu consegui pendurar o quadro que ela havia feito esse pedido. E isso muitas vezes serve para que a gente se constranja, porque nossos filhos não nos obedecem quando a gente pede. Mas será que nós obedecemos nosso marido? Será que nós obedecemos nossas esposas quando eles pedem? E o interessante é que Cristo Jesus, no versículo 49 do capítulo 6, diz, mas o que ouve e não pratica, a grosso modo é aquele que ouve e não obedece. Aquele que ouve e não obedece é como um homem imprudente. Mas o interessante é que o que a gente vê na vida desse centurião é uma pessoa que conhece a autoridade e se manifesta submisso a esta autoridade. Aquele que tem uma fé, que reconhece autoridades, ele reconhece e se submete a toda autoridade. Porque o que a gente vê o soldado dizendo é, versículo 8, porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre a minha autoridade. Digo a este, vai, e o que ele faz? Ele vai. E a outro, vem, e o que ele faz? Ele vem. Digo ao meu servo, faze isso, e o que ele faz? Ele faz aquilo. Por que nós conseguimos obedecer a autoridades, mas não conseguimos obedecer à voz de Cristo? Por que nós não conseguimos ser como esses soldados romanos, que quando o seu chefe diz vai, e ele prontamente pega suas coisas, levanta e vai? Vem, prontamente se prepara, levanta e vem. A gente precisa entender que a desobediência no Império Romano, ela era simplesmente retribuída com a morte. Mas a morte não viria de forma fácil, a morte viria depois de você ter sido espancado por todos aqueles que faziam parte do mesmo regimento que você. Então, caso você, soldado, desobedecesse ao seu centurião, os outros 98 soldados daquele batalhão de 100 homens te espancariam até quase a morte. Quando você estivesse próximo de morrer, retirariam a sua roupa, retirariam a sua armadura, retirariam as suas armas e deixariam você nu, ao relento, fora das proteções do quartel. Por quê? Porque eles sabiam que você enfrentaria os bandidos, que você enfrentaria os inimigos, que você enfrentaria a morte. Mas você não seria morto pelo Império Romano. Você seria morto por causa da vida. Eles te deixaram numa situação próxima da morte, mas você não seria morto pelo Império Romano, porque o Império Romano não matava um dos seus. Mas o interessante que a gente vê na fala desse homem é, ele sabe quem tem autoridade, ele sabe dizer, ele mostra, e essa evidência de reconhecimento de autoridade serve para constrangir nossos corações na maneira como nós vivemos hoje. Porque Cristo Jesus nos disse, aquele que ouve e não pratica, ou melhor, aquele que ouve e não obedece, é um homem imprudente.
Mas o soldado romano está dizendo: eu sou aquele que ouve e que pratica, porque eu sei o que é viver, reconhecer, me submeter à autoridade. Mas o mais importante é: qual autoridade? Eu devo me submeter à autoridade dos meus governantes? Eu devo me submeter à autoridade do meu prefeito, do meu governador, do meu presidente, dos meus políticos, dos juízes da Suprema Corte do nosso país? Eu devo submeter aos mandos e desmandos dos juízes do STF, do nosso presidente, onde muitas vezes nós o reputamos como um homem reprovável, dos nossos governadores, dos nossos políticos, que muitas vezes, em quase todas as vezes, nos envergonham e nos constrangem? Sim, nós devemos nos submeter a essa autoridade. O apóstolo Paulo, no capítulo 13 de Romanos, diz que todo aquele nascido de novo pela obra do sangue de Cristo Jesus deve sim se submeter à autoridade. Deve sim se submeter ao magistrado. Deve sim se submeter aos seus políticos. Porque estes só estão na posição que estão porque o nosso Deus o colocou ali. Mas esse soldado não está apenas reconhecendo Cristo Jesus como uma autoridade política, como uma autoridade entre os homens de Israel. No versículo 7, o que nós temos é ele chamando Cristo Jesus de Senhor. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma só palavra e o meu rapaz será curado. O que ele está dizendo é: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno. Senhor. E esse Senhor passa despercebido na nossa língua. Esse Senhor passa despercebido na maneira... Às vezes a gente pensa, é um pronome de tratamento. Eu já falei sobre as vezes que eu pedi e tenho tentado ensinar a Luiz e o Samuel a chamar a mim e a Giovana de Senhor e Senhora. E isso tem gerado complicações na cabeça deles. Porque eles pensam que então a gente deixou de ser pai e mãe, a gente virou Senhor e Senhora. E aí a gente tenta explicar, não, continua sendo seu pai e sua mãe, mas quando eu te chamar você fala, sim, Senhor. E aí tem gerado complicações. Mas não é só um Senhor como um pronome de tratamento. Mas é o Senhor de todas as coisas. O Senhor Criador de todas as coisas. O Senhor que governa sobre todas as nações. O que esse soldado está dizendo é simplesmente eu ouvi sobre os feitos de Cristo Jesus. Eu ouvi sobre as coisas incríveis que Cristo Jesus estava fazendo. Eu ouvi sobre as palavras de Cristo Jesus que ele vinha anunciando. Então eu o reconheço como Senhor na minha vida. E a provocação que eu trago para vocês é: quantas vezes nós ouvimos as palavras de Cristo e não as praticamos? Quando nós fazemos isso, o que nós estamos simplesmente fazendo é não o reconhecendo como Senhor. A gente poderia pensar e trazer isso de uma forma mais prática para que a gente entenda. Quando a gente olha para o primeiro mandamento dos 10 mandamentos do Decálogo. O primeiro mandamento dos 10 mandamentos, ele facilita para que a gente entenda essa dinâmica do Senhor. Porque o que diz o primeiro mandamento? Em Êxodo 20, versículo 3. Sim, diz, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outro Deus diante de mim. Não terás outra pessoa, outra entidade, não terá nada diante de Deus. E o interessante aqui é que este centurião, este homem, esta autoridade romana, constrange a todo Israel por demonstrar que ele compreendeu, sem provavelmente conhecer o primeiro mandamento dos 10 mandamentos de Moisés. Por quê? Sabe por que a gente não ouve a palavra de Deus? Sabe por que a gente ouve e não pratica a palavra de Deus? Sabe por que a gente ouve e escolhe construir na areia a casa? Porque a gente gosta de ouvir mais a nossa própria voz. A gente gosta de ouvir mais o nosso próprio coração. A gente gosta de ouvir mais as nossas próprias vontades. E muitas vezes a palavra de Cristo, a voz de Cristo, as palavras de Cristo nos dirão: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Mas amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração significa estar na casa do Senhor, reconhecendo e adorando todos os dias. Mas nosso coração dirá, mas hoje está frio.
Mas eu ontem fiquei num compromisso até muito tarde, eu estou cansado. Mas hoje tem jogo do meu time. Mas hoje eu tenho um compromisso. Mas hoje, complete com a desculpa que você quiser. Mas hoje eu preferirei ouvir a voz do meu próprio coração. Mas hoje eu preferirei satisfazer o desejo do meu coração. Mas hoje eu preferirei acender incenso ao ídolo do meu coração. Mas o que esse soldado romano está dizendo é: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra e o rapaz será curado. Este homem, este soldado romano, esta autoridade romana simplesmente está dizendo a todo Israel: eu reconheço Cristo Jesus como meu Senhor. Eu reconheço Cristo Jesus como voz última, voz que deve ser ouvida, voz que tem autoridade sobre a minha vida, voz que tem autoridade sobre a morte, voz que tem autoridade sobre toda a enfermidade. Eu reconheço Cristo Jesus como aquele que pode todas as coisas sobre a minha vida. E eu me sujeito à voz de Cristo Jesus. Eu me sujeito às palavras de Cristo Jesus. Eu me sujeito à vontade de Cristo Jesus. Por quê? Porque eu sou o homem que vive, que entende o que é autoridade. Eu sou o homem que entende o que é não cumprir quem tem autoridade. Eu sou o homem que entende as implicações disso. E por fim, a gente percebe nos últimos 2 versículos que uma fé que atravessa, uma fé que vence barreiras, ela é uma fé que surpreende. Ela é uma fé que espanta e que gera testemunho diante de todas as pessoas. Ela é uma fé que deve fazer com que as pessoas que estão ao nosso lado se choquem e se espantem com a beleza da obra de Cristo em nossas vidas. Versículo 9. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o servo curado. Quem são essas pessoas que estavam? Quem são essas pessoas que assistiram todo este imbróglio, que assistiram toda essa encenação, esse drama maravilhoso de Deus, na maneira como Deus organiza e desenha a nossa realidade? São as mesmas pessoas que estavam ouvindo o sermão de Cristo Jesus antes de entrarem em Cafarnaum. São aquelas pessoas que vinham na circunvizinhança de Cafarnaum ouvindo a pregação de Cristo Jesus. São as pessoas que estavam a ouvir e que foram constrangidas quando Cristo disse: aquele que não ouve a minha palavra é como quem constrói a sua casa na areia. Mas Cristo, conhecendo a nossa incapacidade, Cristo conhecendo a nossa ignorância, a nossa debilidade, encena por meio da história, encena por meio da realidade um evento material. O que nós temos é Cristo ficando maravilhado. Cristo admirou-se da beleza da fé daquele homem inesperado. Cristo admirou-se da beleza da fé de um homem que ninguém entre Israel esperava que ele agiria dessa forma. Que ninguém em Israel esperava que ele fosse fazer e viver daquela maneira. Um centurião romano, um homem de autoridades, um homem que provavelmente já tinha matado algum judeu, algum israelita em conflito. Lembremos-nos, havia conflitos constantes em Israel com os soldados romanos. Israel, por mais que estivesse subjugado ao Senhor, a Roma, Israel apresentava constantemente, como os próprios imperadores romanos gostavam de dizer, Israel era um barril de pólvora que a qualquer momento poderia explodir. Eles sabiam que Israel era um barril de pólvora que a qualquer momento poderia explodir numa revolução, numa rebelião, em muitas mortes. Então, provavelmente, esse centurião já tinha tirado a vida de algum israelita.
Mas o que Cristo Jesus diz é, ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel, nem mesmo entre vocês que ouviram a minha pregação, nem mesmo entre vocês que viram os meus feitos maravilhosos, nem mesmo entre vocês que experimentaram do pão e do peixe multiplicado, nem mesmo entre os apóstolos que contemplavam a beleza de Cristo, vi uma fé como esta. Achei em Israel uma fé como esta. Fé que se manifesta em ações. Fé que se manifesta em ações práticas. Fé que se manifesta em obras que nós conseguimos realizar por quem? Por meio do Espírito de Deus que age em nossas vidas. Fé que dá testemunho. E eu pergunto novamente aos irmãos, se nós fôssemos confrontados por nossos colegas de trabalho, se nós fôssemos confrontados, se fôssemos que questionassem nossos colegas de trabalho, o que eles diriam de nós? Eles testemunhariam sobre nossa fé? Eles testemunhariam sobre nossos feitos? Eles testemunhariam sobre nossas obras fiéis a Cristo Jesus? Ou eles diriam, o Lucas é ranzinza, o Lucas reclama, o Lucas é arrogante, o Lucas é orgulhoso, o Lucas só obedece quando ele tem interesse. O Lucas só faz quando ele tem vontade. O Lucas não reconhece autoridades. O Lucas não se submete a autoridades. E o interessante é que o que a gente percebe é que, quando a gente entende essa autoridade, quando nossa fé demonstra um coração sincero, quando a nossa fé é verdadeira e ouve a voz verdadeira, a voz que tem autoridade sobre nossas vidas, essa autoridade se manifesta por meio da cura. Essa autoridade frutifica em obras de graça, frutifica em obras de maravilhas. O que esse centurião romano experimentou foi o que o seu servo foi curado pelo poder da palavra de Cristo Jesus. Mas nós, o que nós experimentamos hoje? Nós temos algum escravo em nossas casas que merecem, que carecem, que estão precisando de cura e de libertação? Nós temos não mais um escravo, espero eu, mas nós temos algum empregado em nossa casa? Nós temos algum funcionário, algum amigo, alguém? Mais importante do que isso, meus irmãos, nós temos as nossas próprias chagas. Nós temos as nossas próprias feridas. Nós temos o nosso próprio coração machucado pelos nossos pecados. Eu gosto muito quando em Isaías 53, o profeta fala sobre o servo sofredor, o servo que carregava sobre si o peso das nossas chagas, o peso das nossas feridas, o peso das nossas doenças, o peso do nosso pecado. Mas quem era esse servo? Cristo, aquele que tinha autoridade, aquele que tinha, pelo poder da sua palavra, capacidade para fazer todas as coisas. Este não disse ser curado, mas esse recebeu a dor das minhas feridas, recebeu sobre o seu corpo a dor da minha chaga, recebeu sobre o seu corpo o peso do meu pecado. E ele sofreu as consequências. Cristo Jesus foi esmagado pelas consequências do meu pecado. Para que nós pudéssemos, assim como o servo do centurião, desfrutar de um banquete em vida. Desfrutar de um banquete em pleno estado de glória. Meus irmãos, eu comecei falando e mostrando a importância e a beleza dessa carta. Na maneira como Lucas organiza, ele está preparando uma obra de defesa para quando Paulo fosse enfrentar o procurador romano. E o que nós temos aqui é simplesmente Paulo dizendo, excelentíssimo Teófilo, excelentíssimo procurador, um centurião em Cafarnaum, uma autoridade, alguém do próprio império, um homem que tinha autoridade entre 100 outros homens, 100 outros soldados, um representante oficial do império.
reconheceu que Cristo Jesus era Senhor, reconheceu que Cristo Jesus era autoridade sobre todos. Esse testemunho que Lucas deu sobre as obras e feitos de Cristo Jesus é como nós devemos responder esta semana diante das pessoas nos quais nós convivemos. Como nós devemos responder nesta semana diante daquilo que Deus fala aos nossos corações por meio da sua palavra? Nós devemos demonstrar, responder, testemunhar diante de todas as pessoas que estão ao nosso lado, diante daquela senhora que passa e dobra a roupa na sua casa, diante do porteiro do seu prédio, diante da pessoa que faz limpeza no hall do seu condomínio, diante do seu chefe na empresa em que você trabalha, diante do seu colega, diante do seu irmão, diante do seu pai, diante de qualquer pessoa que não conhece a autoridade de Cristo Jesus, vocês devem, eu devo, nós devemos testemunhar a beleza da obra de Cristo e como a beleza dessa obra atravessa todas as barreiras. Como a beleza do testemunho vence todas as barreiras. Como a beleza daquele que carregou o peso dos nossos pecados nos liberta para que possamos desfrutar do banquete maravilhoso. Por fim, eu convido que nós pensemos algo breve. A gente fala muito sobre como nós devemos testemunhar dessa vida. E nós devemos nos preocupar em responder diante dessa sociedade que nós, povo de Deus, sabemos reconhecer a autoridade. Que nós devemos nos submeter à autoridade dos nossos governantes, mesmo eles sendo quem são. Mas nós devemos encher nossos corações de esperança. Porque um dia, eu e cada um de vocês que respondeu à autoridade de Cristo, sentará diante de uma mesa, como servos e escravos, curados e libertos do peso do nosso pecado. Sentaremos diante de uma mesa, na presença gloriosa de Cristo Jesus, e todos nós diremos: Senhor, o Senhor tem autoridade, teve autoridade em nossas vidas. A sua voz, o som da sua palavra nos libertou dos nossos pecados. O som da sua voz, reverberando por séculos, por milênios, curou a doença do meu pecado. Me libertou das consequências do meu pecado. E um dia nós nos alegraremos diante da boda do Cordeiro. Nós nos alegraremos, sentaremos, daremos risadas. Conversaremos, sentaremos, eu, o Anderson, Agostinho, Calvino, e conversaremos sobre os assuntos mais diversos por toda a eternidade. Mas um assunto nos unirá. Como foi quando no som dos seus ouvidos a voz de Cristo diz: "Sê liberto, sê perdoado, sê curado da enfermidade dos seus pecados"? É isso que o Lucas está fazendo quando conta essa história para nós. É isso que Lucas está fazendo quando relata e organiza essas palavras para nós. É isso que Lucas quer nos fazer aos nossos corações, para que nós ouçamos a voz de Cristo e respondamos dizendo: sim, Senhor, o Senhor tem autoridade sobre a minha vida. E por causa dessa autoridade, eu sou liberto das minhas marcas, do meu pecado, da minha doença, da minha quase morte. E eu recebo a graça de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, somos gratos a Ti porque o Senhor é bom. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso. Somos gratos a Ti, ó Deus, porque o Senhor escolheu de diversas formas, mas o Senhor escolheu as palavras para se revelar a nós. O Senhor escolheu organizá-las de forma tão bonita, para contar histórias a nós, para que nós ouçamos o eco da sua voz em nossos corações reverberando, e pelo som da reverberação da sua voz, os grilhões do pecado que nos escravizavam, nos libertassem, para que nós respondássemos a Ti, ó Deus. Obrigado, ó Deus. Frutifica a sua palavra em nossos corações. É o que eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém.